Fala, torcedor do Flamengo, tamo junto. Meu nome é Fábio Saoso e seja bem-vindo aí ao canal Fla-Cegueta. Nação Rubro-Negra, hoje tem o Jogo das Estrelas, 21ª edição do tradicional evento promovido pelo nosso ídolo maior, o Zico. Cara, a brincadeira começou em 2004 e lá se vão tantos e tantos anos. Algumas presenças ilustres confirmadas, como a do baixinho Romário, do tão odiado Renato Gaúcho, dos nossos ídolos atuais Jorginho e Arrascaeta, também tem o Ronaldo Angelim, campeão brasileiro de 2009, entre tantos e tantas outras grandes conquistas, Adriano Imperador, como não, Petkovic, cara, aí tem outras figuras lendárias, Djalminha, Leonardo, cara, e assim por diante. O Obina vai estar lá também. Galera boa, cara, galera boa. Tem o Verón argentino. Enfim, turma legal brincando de jogar futebol. Aliás, destilando o que eles têm de melhor, meu irmão, que é a arte de transformar a bola em algo que não tem efeito da gravidade. Esses caras fazem com a pelota o que eles bem querem, cara. Bola vai rolar às 18h30, Maracanã lindíssimo, lotado, é uma festa rubro-negra e neste ano tá mais especial do que nunca, porque podemos dizer que é aquela festa para colocar a cerejinha no bolo e ponto final. Inclusive, teremos no Maraca a exposição das taças da Liberta e do Campeonato Brasileiro. E eu acho que a da Challenge Cup lá, que o Flamengo ganhou vencendo o Pirâmides, e aquele gol também vencendo o Cruzeiro também vai estar lá, do Carioca, e por que não da Supercopa do Brasil? Assim, trocando em miúdos, o Flamengo ganhou 6 taças nesta temporada. Então, as 6 estarão expostas no Maracanã. Então, para você que pode estar lá, vai lá para prestigiar o evento, que o evento é sensacional. Gente, neste vídeo aqui a gente vai falar sobre a situação principal, que é a do Felipe Luiz, pois o bagulho tá ficando muito doido e também tem muita coisa relacionada ao mercado. Eu já vou logo falando a respeito do Jorge Carrascal, que vocês estão vendo aí que o Olympique de Marseille teria feito uma proposta de aproximadamente 15 milhões de euros, né, perto de 100 milhões de reais para levar o colombiano. E eu vou sempre martelar aquilo que eu falo quando entra esse tipo de assunto de repente, da noite pro dia, que é aquela questão do empresário jogando a questão toda na imprensa para poder valorizar o seu ativo, já que estamos num período onde é assim que as coisas funcionam. Por que eu digo isso? Cara, Carrascal tava lá na Europa fazendo seu trabalho e tudo mais. Tava no futebol russo, né, pelo que lembro. Enfim, mas era visto, cara. Era visto, tá? Tanto é que o Flamengo foi lá e o pegou. A partir do momento que o Mengão vai lá e começa a negociar com o seu clube e tudo mais para trazê-lo, cadê que o Olympique também não se pronunciou? Por que não o observou também e ali entrou na briga pela contratação do atleta? Por que assim não fez? E vamos lá, Carrascal chegou nessa janela de meio do ano, portanto há pouco tempo, e vamos, assim, mandar bem claro, jogou pouco não no sentido de apresentação, embora ele, na minha humilde opinião, tenha tido atuações, como posso dizer, razoáveis. Ele não fez chover, não promoveu nenhum grande temporal, mas também não jogou mal. Ele foi simplesmente razoável e teve pouco tempo de bola rolando. Ele não foi titular, enfim, cara, sabe, pouco tempo. Então, pouca história construída no Flamengo para um interesse tão grande do Olympique de Marseille. Desse modo, é aquela coisa, eu confio desconfiando. Se eu pudesse cravar para vocês, há realmente interesse do Olympique? Eu diria para ti, não há. Há sim especulação de imprensa, etc e tal, mas vamos aguardar. Agora, vamos trabalhar com a ideia de que isso seja realmente verdade. Sendo verdade, 15 milhões de euros para o Jorge Carrascal, eu acho que se eu sou o Flamengo eu vendo. Eu vendo porque me parece que o Carrascal, embora seja um bom jogador, não vai ser aquele, entre aspas, galáctico, o qual o Flamengo estaria habituado a trabalhar. O Flamengo precisa buscar um outro meio-campo, um outro camisa 10, um outro ponta, um outro 9, outro não sei o quê. E esses caras têm que estar à altura do projeto atual do Flamengo. E qual é o atual projeto atual do Flamengo? É transformar o mais querido no verdadeiro Real Madrid. É isso, tá? Então Carrascal não tem o que é preciso para tal projeto. Chegou 15 milhões de euros? Vende e bora lá, tá certo? Vamos observar. Nação,
like neste vídeo, inscrição no canal, por favor, comenta aqui acerca dos assuntos abordados, inclusive vocês querem a venda do Carrascal ou não, deixa pra mim aí, espalha a palavra do Flacegueta para aqueles que podem assinar o clube de membros, assim o faça, para quem puder hypar o material, também agradeço muito, enfim, são várias formas de você ajudar o projeto Flacegueta, então conto com a moral de cada um. Outras questões de mercado, vocês estão vendo aí, ó, tem nome do Cebolinha na pauta, tem nome do volante Marcos Antônio, tem nome de saídas de Alan, de Michael, de não sei o que, tem Tati Castelhanos, tem Paulo de Barros, cara, tem um monte de nome. E essas questões de mercado nesta época do ano são complicadíssimas. Por exemplo, a parada do Vitão, essa aí é chata demais, Flamengo, Internacional e Cruzeiro estão ali atrelados à negociação pelo Vitão. Segundo a última informação é que o Cruzeiro teria perdido força nesta negociata, em contrapartida o Flamengo teria ganhado força, o Internacional agora aceita de bons olhos negociá-lo com o Flamengo, até porque terá ele, Inter, a dívida perdoada, a dívida com relação ao Thiago Maia, em contrapartida já chega a notícia dando conta de que o Vitão prefere aguardar o mercado europeu. Então como é que a gente fica, cara? Como é que a gente fica numa questão dessa aí? Aí depois surge o nome do João Victor do Mirassol, que é interesse do Mengão. É tudo muito confuso, A verdade é a seguinte, a gente tá tendo tanto desgaste com relação a esta novela Vitão, como se o Vitão fosse o Baresi, o melhor zagueiro do planeta. Meu irmão, quando na verdade não é. O Vitão é no mínimo um zagueiro bom. E de zagueiro bom, Flamengo pode buscar a qualquer momento, em qualquer outro clube, em qualquer outro mercado, sem desgaste algum. É o que eu penso, tá? E é a mesma questão do Tati Castelhanos. Essa parada também tá mais enrolada do que novelo de lã, né? Cama de gato, como se diz, enfim. O Castelhanos, segundo dizem, também quer continuar na Europa, ele quer priorizar a Premier League, ele quer o mercado inglês de futebol, não tem o menor interesse de vir para o Flamengo. O Flamengo, por sua vez, não teria feito nenhuma proposta oficial a Lazio, tá só observando igual um satélite, meu irmão, tá monitorando de cima. Seria uma excelente contratação? Claro que seria, eu tô na torcida para tal, tomara que venha, mas tá difícil. Marcos Antônio, volante do São Paulo. Eu tô fazendo um balancinho, gente, para vocês ficarem bem ligados nessas questões todas, até para não ficarem caindo em conversa fiada disso, daquilo, porque mercado de transferência nessa época é assim mesmo. Marcos Antônio, volante que tá emprestado ao São Paulo, Flamengo cobiçou ano passado, ainda na gestão do Rodolfo Landim e Marcos Braz, teve aquele leilão, o Flamengo foi até zoado, dizendo que, pô, como é que tu me mete uma proposta para comprar o cara se sequer você me manda um papel timbrado oferecendo a oferta? Flamengo negociou de boca via Zap, porra, tá de sacanagem. Esse foi o profissionalismo do senhor Marcos Braz e companhia. E olha que eu gosto do Marcos Braz, mas enfim, o Marcos Leonardo acabou caindo lá no Morumbi e pertence ao São Paulo via empréstimo, tá? Tem ali a opção de compra, 4,2 milhões de euros, é um jogador relativamente barato, o Flamengo pode comprá-lo tranquilamente. E o Flamengo começou, volante, agora seria de fato importante a sua contratação, porque estamos vendo aí que o Alan, Flamengo já bota na barca, não conta com os seus serviços para a próxima temporada. O Saúl Ñíguez vai operar, ou pelo menos precisa operar o tornozelo esquerdo, ele sente dor, tem uma dor crônica ali, o incomoda bastante, isso vai retirá-lo dos gramados por 3 a 4, 5 meses, por aí. É muito tempo, depois até ele voltar a se recondicionar demanda, né, mais preparação. O De La Cruz, o clube, Mengão, vai ficar com ele, mas pô, De La Cruz, cadê a confiança física no cara? Baita jogador, mas fisicamente prejudicado. Então o Flamengo, em suma, teria somente em condições plenas Jorginho, que é veteranaço, Eric Pulgar, que é pitbull, porra, é meio louco, né? De vez em quando arrisca ali um cartão de bobeira. E tem o Everton Araújo, ou seja, pouquíssimas opções, né? Então tem que contratar mesmo. Eu vejo com os bons olhos a contratação do Marcos Leonardo. Esta eu assino embaixo. O Flamengo ainda tem que olhar para outras opções. E assim vai. No próximo vídeo, que eu ainda vou publicar mais tarde, vou falar um pouco mais de outras possibilidades de mercado e outras questões do rubro-negro. Por hora, vamos ficar só com isso aqui até para o vídeo não ficar muito enfadonho. Mas vamos lá, falar do Felipe Luiz e sobre o José Boto. Um pouquinho, pincelar agora sobre o Boto rapidinho, que eu quero cair de cabeça na situação do Felipe Luiz. Gente, o Boto declarou à imprensa portuguesa que vai cumprir o seu contrato com o Flamengo. O contrato dele termina no final deste ano, 2026. Aliás, do ano que vem, né? Ainda não viramos.
2026, são 2 anos que ele serve o Flamengo, 25 e 26, e ele disse que provavelmente vai voltar para Portugal, repensar a sua vida e buscar um outro projeto na Europa. É isso que ele quer. Então vamos aproveitar o Boto. O Flamengo hoje trabalha a moda empresa, é um clube empresariado, né? Pelo menos no sentido de pensamento, raciocínio e condução. Assim, José Boto é um funcionário. Assim, fulano de tal é funcionário. Assim, são as empresas. Troca essas peças e vou embora seguir trabalhando. José Boto vai embora, é uma pena, pois ele se mostrou. Ele começou equivocado, é bem verdade. Trouxe o Juninho, tentou emplacar no Okafor, Mickey Johnston, aquelas coisas meio bizarras, né? Que ele tentou jogar para o Flamengo, só que ele viu que o buraco era mais embaixo. Ele voltou para os trilhos e assim fez um baita de um trabalho. O cara blindou o ninho do urubu do Oba-Oba, evitou excessos exacerbados, não houve nenhum problema de dentro para fora, Flamengo para a imprensa teve bom relacionamento. Então assim, o Boto realmente profissionalizou o futebol do Flamengo. Flamengo tanto que conseguiu tudo através dessa gestão aí de condução. Então, baita de um dirigente, mas infelizmente iremos perdê-lo, mas não agora, tem 2026 todinho pela frente. Então, bora continuar aproveitando o nosso querido português, baita profissional, bora lutar pelo Penta, né? São tantos títulos que eu me confundo. Pelo Penta da Libertadores, pelo Hexa da Copa do Brasil, pelo 10º Campeonato Brasileiro, que eu nem sei como é que se fala isso, e vambora, né, atrás do nosso constante sonho, que é conquistar de novo a Copa do Mundo de clubes, tá? O Intercontinental, o Mundial de Clubes. Então, Boto, que continue trabalhando e bora lá. Quando chegar a hora de tu ir embora, se quiser ir, pô, pode ir, cara, mas se quiser continuar, é melhor pra gente e eu particularmente peço que você continue. Vamos lá, nação, Felipe Luiz, rapidinho, gente, ó, Discoteca do Mengão, fazer um jabazinho muito rapidinho, tem um canal de música aqui no YouTube chamado Discoteca do Mengão, que é bom demais, eu tô acompanhando, tô seguindo, peço que vocês acompanhem também, eu vou tentar na descrição deste vídeo colocar o link do Discoteca do Mengão, se inscrevam lá e acompanhem as músicas. Canal de música, tá em alta aí no YouTube, um monte de canal de música e o Discoteca desponta como um dos melhores. Então, pô, vai lá, gente, se inscreva lá e bora. Hoje tem música do Jogo das Estrelas, tem música com 100 mil visualizações, cara, sabe? Então o canal tá bombadaço. Vamos lá, dá essa moral, Discoteca do Mengão, o link aqui na descrição. O Felipe, tá, gente? A situação da renovação tá meio sinistra, tá meio tensa, envolve ali as questões financeiras. Segundo dizem, Felipe Luiz teria pedido o mesmo salário pago pelo Palmeiras ao Abel Ferreira. Eu quero só dizer o seguinte, cara, Felipe Luiz, se ele realmente tá pedindo 3 milhões mensais, ele está completamente fora da curva. Eu sei que o gato mestre vai chegar pra mim dizendo o seguinte, pô, Fábio, o Abel Ferreira ganha 3 milhões. Aí eu respondo sem pestanejar. Problema do Abel, problema do Palmeiras, problema da dona Leila. Sabe por que ele ganha 3 milhões no Palmeiras? Porque a Leila é uma egocêntrica. A Leila Pereira é uma egocêntrica, por isso que ela comprou avião pro Palmeiras, por isso que ela gastou mais de 750 milhões em contratação, porque ela é egocêntrica. Ela paga 3 milhões pro Abel, porque ela é egocêntrica, e vocês viram também que além de salário, o Abel Ferreira tem uma bonificação de premiação para a próxima temporada absurda. Se ele ganhar na Copa Libertadores, por exemplo, ele vai ganhar 18 salários, que ele, né, eu ia falar salário mínimo, tá bom. Ele vai ganhar 18 salários equivalente ao que ele ganha só de premiação pela conquista da Libertadores, ou seja, 18 vezes 3 milhões, multiplica aí 50 e tantos milhões de bônus caso ganhe a Libertadores. E caso ele ganhe o Campeonato Brasileiro, será 10 vezes o salário, 30 milhões de bonificação. Essa é a Leila agraciando o seu português, de modo que ele o impulsiona através de título. Resumindo, lá o egocentrismo come solto, então isso não tem nada a ver com o Flamengo. Tá, o pensamento de raciocínio, eu falei editorial, a linha de pensamento da diretoria atual é austera, é de profissionalismo, e o que o Palmeiras promove não é profissionalismo, é egocentrismo, aqui é diferente. Então se o Felipe compara a pedida salarial dele com a do Abel, ele está indo por um caminho equivocado. O Felipe Luiz não merece 3 milhões mensais, né, de salário, não mesmo. Haviam dito que o Flamengo deveria chegar aos mesmos que o Landim pagou ao Tite, que era 2,5. Aí tu começa até a achar que é um pouquinho mais justo, que 2,5, ele paga a comissão técnica, tudo bem, fica com 1 milhão empurrado para ele.
Maneiro, tudo bem. 2,5 milhões para o Flamengo dá para pagar. Mesmo assim, o Felipe Luiz tem que entender o seguinte: ganhou tudo que pôde ganhar praticamente, mas errou bastante, foi questionado, entrou em vários momentos da temporada em litígio com a torcida, improvisou demais e assim por diante. Trocando em miúdos, Felipe Luiz não é perfeito, muito longe disso e ainda segue jovem demais. Precisa ganhar mais casca, apesar de. E outra, não pode ir para o futebol europeu, pois ele. Aliás, a UEFA exige dele uma experiência maior, de modo que ele ganhe essa classificação geral para poder ter a sua licenciatura legalizada para dirigir qualquer clube do velho continente. Então ele vai ficar preso na América do Sul, agora em especial no Flamengo, e cara, mais um ano para trabalhar. Ele não é o Guardiola, ele não é o Kompany, ele não é o Luiz Henrique, ele é só o Felipe Luiz. 3 milhões tá absurdamente alto. Então o Flamengo tá certo em não cair nessa e oferecer um salário menor. E o Felipe Luiz tem que pôr a mão na consciência e entender que ele ainda não é aquele treinador que vale 3 milhões mensais. Plano B para, caso haja negativa do Felipe Luiz, o Arthur Jorge, ex-Botafogo e hoje Al Rayyan lá do mundo árabe. Baita de um treinador que o Luiz Henrique, português, fez com o Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Cara, foi algo surreal. Botou o Botafogo para jogar que nem máquina. Baita de um treinador. E eu digo, não é que eu quero a saída do Felipe, mas caso o Felipe Luiz saia, Flamengo nesse caso cai para cima se realmente contratar o Arthur Jorge, tá certo? Cai para cima e o trabalho vai continuar excelente e notável. Quem sabe até melhor, com mais experiência, com menos invencionices, com menos improvisos e com mais, vamos colocar assim a palavra que eu quero dizer, profissionalismo, tá? Estabilidade, vamos dizer assim, com mais estabilidade, um time mais estável. Tá certo? Então, Felipe, põe a mão na consciência, negocia direitinho e Flamengo, bora lá trabalhar firme. Valeu, nação rubro-negra, muito obrigado, até o próximo conteúdo, tamo junto.